Gênesis 19. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado no portão de Sodoma. Quando os viu, Ló se levantou e foi ao encontro deles, e curvou com o rosto por terra, e disse: Por favor, meus senhores, venha, por favor, para a casa do seu servo e passe a noite ali, e seja lavado os seus pés. Então poderão se levantar cedo e seguir caminho. Eles responderam: Não, nós passaremos a noite na praça. Mas ele insistiu tanto que eles foram com ele para casa. Preparou-lhes então um banquete, assou pães sem fermento e eles comeram. Antes de eles poderem se deitar para dormir, os homens da cidade, os homens de Sodoma, desde o rapaz até o velho, todos eles cercaram a casa numa só turba. Chamavam Ló e lhe diziam: Onde estavam os homens que vieram a você esta noite? Traga-os para fora a nós, para que tenhamos relações com ele. Então Ló saiu para falar com eles na entrada da casa e fechou a porta por trás de si. E ele disse: Por favor, meus irmãos, não faça essa perversidade. Por favor, tenha duas filhas que nunca tiveram relações com homem. Por favor, deixe-me trazê-las para fora para vocês fazerem com elas o que bem entenderem. Mas não faça nada a esses homens, pois eles vieram abrigar-se debaixo do meu teto. Com isso, disseram: Saia da frente, e acrescentaram: Esse indivíduo estrangeiro veio morar aqui e ainda sim se atreve a nos julgar? Agora vamos fazer com você pior que com eles. E todos eles juntaram, cercaram Ló e avançaram para arrombar a porta. Então os homens da casa estenderam a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram cegueira os homens que estavam à entrada da casa, desde o menor até o maior, de modo que eles ficaram exaustos tentando achar a porta. Então os homens disseram a Ló: Você tem mais alguém aqui? Genro, filhos, filhas e todos os que são seus na cidade? Leve-os para fora deste lugar, por favor. Vamos destruir este lugar. Porque o clamor contra este povo se tornou imenso perante a Deus. De modo que Deus nos enviou para destruir a cidade. Assim Ló saiu e começou a falar com seus genros, que iam se casar com suas filhas. Diziam: Depressa, saia deste lugar, porque Deus vai destruir a cidade. Mas, para o seu genro, ele parecia estar brincando. Quando o dia estava raiando, os anjos começaram a insistir com Ló, dizendo: Depressa, pegue sua esposa, suas duas filhas que estão aqui com você, para que você não seja eliminado quando vier a punição pelos erros da cidade. Visto que eles demoraram, os homens agarraram as suas mãos, a mão das suas esposas, a mão das suas filhas, e ele o retiraram dali e o deixaram fora da cidade, porque Deus teve compaixão dele. Assim que os tinha levado para os arredores da cidade, um deles disse: Fuja por sua vida, não olhe para trás e não pare em nenhuma parte do distrito. Fuja para a região montanhosa, para que você não seja eliminado. Ló disse-lhes então: Ali não, por favor, Deus. Por favor, teu servo achou favor aos teus olhos, e tu me estás mostrando grande bondade, preservando-me vivo. Mas eu não posso fugir para a região montanhosa, pois tenho medo de que a calamidade me alcance e eu morra.
por favor, aquela cidade fica perto e eu posso fugir para lá. E é só um lugar pequeno. Posso, por favor, fugir para lá? É só um lugar pequeno, então sobreviverei. Ele lhe disse, então, está bem, também mostrarei consideração a você por não destruir a cidade de que está falando. Depressa, fuja para lá, porque não posso fazer nada até você chegar lá. E por isso que deu o nome da cidade, Zoar. O sol já tinha nascido quando a terra Ló chegou em Zoar. Então Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Isso procedeu de Deus do céu. Assim destruiu aquela cidade, sim, o inteiro distrito, com todos os habitantes da terra, vegetação do solo, mas a esposa de Ló, que estava atrás dele, olhou para trás e ela se transformou em uma coluna de sal. Abraão se levantou de manhã cedo e foi para o lugar onde havia estado perante a Deus. Quando ele olhou para baixo, para Sodoma e Gomorra e para toda a terra do distrito, viu algo espantoso. Subia da terra uma fumaça densa, como uma densa fumaça de uma fornalha. Assim, quando Deus destruiu a cidade do distrito, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló da cidade que ele destruiu, as cidades onde Ló morava. Mais tarde, Ló subiu de Zoar com suas 2 filhas, passou a morar na região montanhosa, porque ficou com medo de morar em Zoar. Assim ele foi morar numa caverna com suas 2 filhas. Primogênita disse a mais nova: Nosso pai já está idoso, e não há homem nesta terra para ter relações conosco, segundo os costumes de toda a terra. Venha, vamos dar vinho ao nosso pai. Vamos nos deitar com ele, e assim preservaremos a linhagem do nosso pai. Então, naquela noite, elas embriagaram seu pai com vinho. Depois a primogênita entrou e deitou com seu pai. Mas ele não percebeu nem quando ela deitou, nem quando se levantou. E no dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: Eu me deitei com meu pai ontem à noite. Vamos lhe dar vinho hoje à noite também. Depois entre e deite-se com ele, e assim preservaremos a linhagem do nosso pai. Assim, naquela noite, embriagaram novamente seu pai com vinho, e então a mais nova foi se deitar com ele. Mas ele não viu nem quando ela deitou, nem quando ela deitou, nem quando se levantou. E ambas das filhas de Ló ficaram grávidas do seu pai. A primogênita teve um filho e lhe deu o nome de Moabe. E ele o pai dos atuais Moabitas. A mais nova também teve um filho e lhe deu o nome de Benjamim. E ele é o pai dos atuais Anomitas, né? E, né, os dizem, né, que o que teve ali mesmo foi, fala que Deus destruiu aquele ali. O pessoal fala que não foi com fogo e enxofre, foi com vulcão, fala que veio da terra para cima o que aconteceu naquela cidade, porque não restou nada, né? Então,